Conforme notamos anteriormente, os seres que se comunicam se auto-intitulam de espíritos ou gênios, e alguns deles afirmam que viveram na Terra como humanos. Eles fazem parte do mundo espiritual, assim como nós formamos o mundo físico durante nossa vida. Vamos resumir, de maneira simples, os principais pontos da doutrina que nos passaram, para que possamos responder a algumas objeções. Deus é eterno, imutável, não material, único, todo-poderoso, justo e bondoso. Ele criou o universo que inclui todos os seres, tanto vivos quanto não vivos, materiais e imateriais. Os seres materiais formam o mundo que conseguimos ver, e os seres imateriais compõem o mundo invisível ou espiritual, que é o dos espíritos. O mundo espiritual é o verdadeiro, o original, eterno, que existe antes e depois do mundo físico. O mundo físico é secundário. Ele poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem afetar a essência do mundo espiritual. Os espíritos usam temporariamente um corpo material que é passageiro. A morte destrói esse corpo, permitindo que o espírito recupere sua liberdade. Entre os diferentes tipos de seres físicos, Deus escolheu os humanos para abrigar os espíritos que alcançaram um certo desenvolvimento, dando aos humanos uma superioridade moral e intelectual. A alma é um espírito que está encarnado e o corpo é apenas a sua casca. No ser humano existem três componentes. Primeiro, o corpo ou ser material, que é parecido com os animais e tem o mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, que é o espírito que habita o corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, que serve como um intermediário entre a matéria e o espírito. Assim, o ser humano tem duas naturezas. Através do corpo, está ligado à natureza dos animais, com os quais compartilha instintos. Através da alma, é ligado à natureza dos espíritos. O laço que une o espírito ao corpo é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do corpo físico, enquanto o espírito mantém o chamado perispírito, que é um corpo etéreo, invisível para nós normalmente, mas que pode ocasionalmente se tornar visível e até palpável, como acontece nas aparições. O espírito não é um ser abstrato ou indefinido, mas um ser real e limitado, que em algumas situações pode ser percebido através da visão, audição e toque. Os espíritos pertencem a diferentes categorias e não são iguais em poderes, inteligência, conhecimento ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se destacam pela sua perfeição, saber, proximidade de Deus, pureza de sentimentos e amor ao bem. São conhecidos como anjos ou espíritos puros. Os das demais classes estão progressivamente mais afastados dessa perfeição, e muitos deles, principalmente nas categorias inferiores, são influenciados por paixões comuns, ódio, inveja, ciúmes, orgulho, etc. Eles se agradam do mal. Também existem aqueles que não são nem bons nem maus, mas mais perturbadores do que realmente perversos. A malícia e a falta de consistência parecem predominar neles. Chamamo-los de espíritos levianos. Os espíritos não ficam sempre na mesma categoria. Todos podem evoluir, passando por diferentes níveis na hierarquia espiritual. Essa evolução ocorre através da reencarnação, que acontece como punição para alguns e como missão para outros. A vida material é uma prova que precisam enfrentar repetidamente, até alcançarem a perfeição moral. Após deixarem o corpo, a alma retorna ao mundo espiritual, de onde saiu, para viver uma nova vida material após um certo tempo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Como os espíritos passam por várias encarnações, isso significa que todos nós já vivemos muitas vidas e teremos outras,
mais ou menos dependendo de nosso desenvolvimento, na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos sempre ocorre na espécie humana. Seria um erro pensar que a alma ou espírito poderia nascer em um corpo de animal. As diferentes vidas físicas dos espíritos são sempre um avanço e nunca um retrocesso. No entanto, a velocidade do avanço depende dos esforços que cada um faz para atingir a perfeição. As qualidades da alma refletem as do espírito que está dentro de nós. Assim, uma pessoa boa é a encarnação de um espírito bom, enquanto uma pessoa má é a de um espírito impuro. A alma já tem sua individualidade antes de nascer e a mantém mesmo após se separar do corpo. Quando retorna ao mundo espiritual, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas vidas passadas aparecem na sua memória, com lembranças de todo o bem e todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. A pessoa que supera essa influência, elevando e purificando sua alma, se aproxima dos bons espíritos, com os quais um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e busca apenas prazer na satisfação de desejos baixos, se aproxima dos espíritos impuros, enfatizando sua natureza animal. Os espíritos encarnados vivem nos diferentes mundos do universo. Os não encarnados ou errantes não estão em um lugar determinado, eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, observando-nos e interagindo constantemente. É toda uma população invisível que se move ao nosso redor. Os espíritos têm uma influência constante sobre o mundo moral e também sobre o mundo físico. Eles atuam sobre a matéria e o pensamento, e são uma das forças da natureza, responsáveis por muitos fenômenos que antes eram inexplicáveis ou mal compreendidos, e que só encontram uma explicação razoável no espiritismo. As relações entre espíritos e humanos são contínuas. Os bons espíritos nos guiam para o bem, nos apoiam nas dificuldades da vida e nos ajudam a enfrentá-las com coragem e aceitação. Os maus espíritos nos empurram para o mal, tendo prazer em nos ver sucumbir e nos tornando semelhantes a eles. A comunicação entre espíritos e humanos pode ser secreta ou aberta. A secreta se dá pela boa ou má influência que exercem sobre nós, sem que percebamos. É nosso trabalho discernir entre boas e más inspirações. Já a comunicação aberta ocorre através da escrita, da fala ou outras manifestações, geralmente por meio de médiuns que servem como instrumentos. Os espíritos podem se manifestar espontaneamente ou serem chamados. É possível chamar todos os espíritos, tanto de pessoas comuns quanto de figuras ilustres, independentemente da época em que viveram. Podemos chamar nossos parentes, amigos ou inimigos e obter deles, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos sobre a situação em que se encontram no além, o que pensam de nós, além de revelações que tiverem permissão para compartilhar. Os espíritos são atraídos pela simpatia que a natureza moral do grupo que os convoca lhes provoca. Espíritos superiores se sentem bem em reuniões sérias, onde prevalecem o amor ao bem e um desejo sincero de aprender e melhorar. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, têm liberdade para agir entre pessoas superficiais ou motivadas apenas pela curiosidade, e onde existem maus instintos. De tais encontros, não se deve esperar bons conselhos ou informações úteis, mas sim futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou enganações. Muitas vezes eles tomam nomes respeitados para induzir ao erro. Distinguir bons e maus espíritos é bem simples. Espíritos superiores falam de uma maneira digna, nobre, repleta de alta moralidade, e seus conselhos visam sempre nosso aprimoramento e o bem da humanidade.
Em contraste, a linguagem dos espíritos inferiores é muitas vezes irresponsável, trivial e até grosseira. Mesmo quando dizem algo correto e útil, muito mais frequentemente falam absurdos e mentiras, seja por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade humana e se divertem às custas dos que buscam ajuda, elogiando sua vaidade e alimentando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, comunicações sérias, no sentido mais amplo, só ocorrem em centros que promovem uma genuína comunhão de pensamentos em busca do bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima: fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, ou seja, praticar o bem e evitar o mal. Essa regra é um guia universal para nossas ações, mesmo nas mais simples. Ensinam que o egoísmo, orgulho e sensualidade nos aproximam da natureza animal, mantendo-nos presos à matéria. Aquele que, neste mundo, se desliga das coisas superficiais e se preocupa com o próximo, se aproxima da natureza espiritual. Cada um deve se tornar útil de acordo com as habilidades e recursos que Deus lhe deu. Os fortes e poderosos devem proteger os fracos, pois quem abusa de sua força e poder para oprimir os outros, transgride a lei de Deus. E por fim, no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o hipócrita será exposto e suas maldades virão à tona. A presença constante daqueles a quem maltratamos é um dos castigos que nos aguardam. As penas e prazeres dos espíritos variam conforme sua colocação, algo que desconhecemos na Terra, mas também nos ensinam que não existem faltas que não possam ser perdoadas. O homem pode encontrar formas de superar seus erros em suas diversas existências, permitindo-lhe progredir segundo seus anseios e esforços, até alcançar a perfeição, que é seu propósito final. Esse é o resumo da doutrina espírita, conforme os ensinamentos dos espíritos superiores. Vamos agora examinar as objeções que lhes são levantadas.